No ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 27 de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Imagina você, minha gente, aqui, minha querida ouvinte, minha querida irmã, meu querido pastor Jean Max. Imagina bem que o senhor tá na praça pública e de repente aparece um grupo de pessoas dizendo eu só quero te dar um abraço. É bom, não é, pastor Jean Max? Muito bom, JR. Mas não é estranho, não? Bom. Ao mesmo tempo que é bom, não é estranho, não? É, quando se trata de pessoas desconhecidas. Você não conhece a pessoa, né? Pastora Carla, bom dia, nossa menina da mesa de hoje, toda alegre, paizinho aniversariando hoje, com a gente aqui no nosso estúdio, nosso querido irmão Pedro, que maravilha, daqui a pouquinho vou dar uma palavra boa pra ele aqui, ele tem uma voz bonita, hein? Não é? Ele tem uma gargalhada boa, gostei da gargalhada dele, essa gargalhada aí, Marcela Barros, vamos gravar essa gargalhada aí, que a gargalhada é boa, a gente pode ouvir aqui, botar depois aqui, no momento engraçado aqui. De família, pastora Carla, e aí, de repente aparece um grupo de pessoas para dar um abraço. Deus. Vai ou não vai? Lógico que vou. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. Feliz da vida aí com o papai. E abraço é muito bom. Mesmo que seja de desconhecido, acho que vale a pena, né? Pra animar o dia. Olha, gente, a ideia é o seguinte: é de uma professora, ela dá aula de enfermagem, então ela pegou os alunos dela, os alunos e alunas dela, e levou pra praça bem conhecida em São Paulo, exatamente para proporcionar esse tipo de contato com o desconhecido. O objetivo é humanizar. Será que isso ajuda? Será que isso atrapalha? Conta pra mim uma coisa. Você vai na sua igreja lá, vai no cultão, aí o pastor fala assim: dê um abraço aí em 10 pessoas, dê um abraço aí em quem você não conhece. Você, só aqui entre nós, ouvinte, só aqui entre nós dois aqui. Você diz assim: Jesus, tenha compaixão de mim. Ou você diz: Jesus, que bênção, hein? Você tem dificuldade em abraçar e receber abraço? Como você costuma demonstrar compaixão e empatia pelas pessoas ao seu redor? O que nos diz a Bíblia sobre isso? Quero saber a sua opinião, sua participação no Debate 93 de hoje. Uma adolescente holandesa de 17 anos morreu ao pular de um bungee jump em uma ponte na Espanha. E a questão toda, pelo que se concluiu até agora, minha gente, e aí, reverendo Felipe Teres, bom dia. Acontece uma coisa impressionante, porque segundo os dados que nós temos, segundo a apuração, quer dizer, o instrutor do bungee jump, lá o bungee jump é aquele que o senhor conhece muito bem, só para explicar pro nosso ouvinte, aquele negócio de que tem fica aqui uma fita, que fita é aquela? Que fita é aquela que a pessoa pula? Corda? Pula na corda? Parece um elástico, parece um elástico, é um negócio que estica. Resistente. É, um negócio que estica, a pessoa pula, aí parece que vai ao chão, aí quando chegar muito pertinho, tem a conta exata, de acordo com o peso, enfim, a altura, e aí vai, volta. É um exercício enfim, quem gosta disso, Deus abençoe, né? Porque realmente precisa da bênção de Deus. Mas enfim, reverendo, aí a menina, o instrutor teria dito pra ela: no jump, não pule. E ela teria entendido now jump. Ele espanhol, ela americana, entendeu errado. Segundo o que nós observamos, isso aí é a conclusão desse procedimento que aconteceu na Espanha. Isso aconteceu no ano de 2015, nós temos isso agora por conta da conclusão do caso. A pergunta é: você tem dificuldade de ouvir e discernir a voz de Deus falando contigo? Como realmente sabemos que é de Deus, que é Deus quem está falando? Existe uma maneira de não ser confundido no que diz o Senhor? Felipe, você acha que o pessoal tem dificuldade para entender se é de Deus ou se é dele mesmo? Tem, JR, acho que essa é uma das grandes dificuldades que muitas vezes chegam pra gente como pastor. Tô ouvindo meu coração ou eu tô ouvindo a Deus? Meu Deus, você
o pastor Gilson Bifano. Bom dia, querido. O senhor que está ministrando aí para casais no Brasil inteiro. Tem gente que chega e diz, pastor, é o seguinte, Deus falou comigo que era para casar com ele. Mas eu agora estou entendendo que não é isso. Acontece isso, pastor? Com certeza. Bom dia, JR. Bom dia, queridos aqui, colegas. Um abraço. Um abraço virtual, um abraço aí radiofônico para todos os colegas. Realmente isso acontece é um problema, muito. Né? É a questão de saber ouvir a verdadeira voz de Deus. Nós vamos estar tratando sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje, já aqui na nossa programação especialíssima no dia de hoje, minha gente. Sabe por quê? O ouvinte está dizendo aqui, ó, nós estamos tendo problema na cidade. Juliano Medeiros, muito bom dia. Os caminhoneiros fazem uma manifestação importante hoje no Rio, né? Não só eles, mas os empresários também. Bom dia, JR. Bom dia. Justamente desde as primeiras horas dessa manhã, a gente acompanhando esse protesto de caminhoneiros e empresários do setor de transporte por conta da violência e dos assaltos, principalmente nas vias expressas do Rio de Janeiro, como Avenida Brasil e rodovias Washington Luiz e Presidente Dutra. O comboio, que reúne, segundo os organizadores, cerca de 100 caminhões, se reuniu mais cedo no mercado São Sebastião, na altura da Penha, e seguiu em direção à região central do Rio de Janeiro. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a gente acompanha pelas câmeras. Esse comboio já passou aqui pelo Into, já deu a volta e neste momento segue pela pista central da Avenida Brasil em direção à Zona Oeste, ou seja, retornando para o ponto de partida que foi lá na Penha. Mas por causa disso, o trânsito deu um nó aqui na cidade. Segundo o Centro de Operações, neste momento, o congestionamento na Avenida Brasil passa de 18 quilômetros em toda a cidade. O engarrafamento total é de 56 quilômetros. Além dos trechos na Avenida Brasil que são impactados por causa desse comboio, que são entre Parada de Lucas e Penha, Ramos e Parque União, Manguinhos e Benfica, no sentido centro, há nesse problema já reflexos no viaduto do gasômetro, para quem segue em direção à Avenida Brasil, a Avenida Francisco Bicalho nos dois sentidos, também em direção à Avenida Brasil, a Avenida Rio de Janeiro, na altura da área portuária do Rio de Janeiro, o trevo das Forças Armadas e a via Binário, ou seja, o Carioca tendo situações bem difíceis hoje por conta dessa manifestação que pede das autoridades ações que possam realmente combater a criminalidade contra o roubo de cargas, o que, segundo eles, nem mesmo o apoio das forças nacionais que estão aqui no Rio de Janeiro, né, que foram trazidas de Brasília, tem surtido o efeito que eles desejavam em relação a essa situação, né? Os roubos de carga, eles continuam acontecendo. Nós já discutimos aqui, inclusive, existem feiras de produtos que decorre exatamente disso. Os caminhões são roubados, a carga é vendida, a comunidade tem acesso. Falamos aqui, discutimos aqui, inclusive, a respeito da carne, não foi isso, Marcela? Falamos aqui sobre a carne vendida. Então é uma coisa de maluco mesmo, porque quem é esposa, é filho, é o próprio caminhoneiro, ele está envolvido nisso o tempo inteiro. A qualquer instante ele pode estar passando por uma avenida dessa. Olha bem, nós estamos falando de Dutra, nós estamos falando de Washington Luiz, nós estamos falando de Avenida Brasil, nós estamos falando de linha amarela. Cidade, nós estamos dentro da cidade, minha gente. E aí pega lá e é violência para tudo quanto é. Então, realmente, a causa é justa. A causa é justa. A meu ver, a causa é justa. É claro que o impacto disso é muito grande. Não resta dúvida. O que tem de gente acompanhando a gente preso no trânsito realmente é muito complexo, é muito difícil de fato. Mas nós temos esse outro lado aí que é a causa justa, né? Inclusive, uma pesquisa divulgada essa semana mostrou o perfil do consumidor que utiliza esses produtos que são provenientes do roubo, né, de caminhões de carga. Eles são atraídos justamente por causa do preço. Meu Deus do céu. Muito obrigado, o Juliano volta a qualquer instante com mais informações. Você tá no trânsito aí, minha gente, pelo amor de Deus, vamos acalmar. Vai ouvindo o debate, vai participando, manda pra gente aqui o seu WhatsApp aqui. Vou repetir, Marcela, repete ali, por favor, o número do nosso WhatsApp aí, pra dar informação pro nosso ouvinte ligar pra cá, participar, dar seu testemunho, compartilhar com a gente aí, Marcela, ó. Manda pra gente 968-03-8319. Já tem um monte de ouvinte já falando sobre a questão do braço, fala também sobre a voz de Deus, daqui a pouquinho sobre o tema principal que o JR vai compartilhar, e manda o seu áudio contando pra gente
Qual a bênção do debate 93 na sua Chama a Denise aí, Marcela. Denise, conta pra gente que a gente quer ouvir. Bom dia a todos da 93, eu me chamo Denise, sou dona de casa e o meu rádio fica ligado 24 horas praticamente na 93, mesmo eu não estando em casa. E o debate da 93 para mim é conhecimento, é como se fosse uma pregação, né? Elimina as dúvidas e fortalece a fé. É uma bênção o debate 93 e eu agradeço por isso. Um grande abraço. Outro, Denise, que Deus te abençoe, fortalecendo também a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos no debate 93. O pastor Jean Marques, aqui o nosso ouvinte, diz o seguinte: sempre ouço em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam. Pergunta número 1, isso é verdade? Porque se for, continua ouvinte, mal posso esperar para que ele faça isso com meu marido. Meu esposo tem prazer em me humilhar. Eu não suporto mais isso. É errado orar para que Deus acerte as contas como a pessoa que pensa que tem um rei na barriga? Ao desejar ver meu marido humilhado, me tornei tão ruim quanto ele? Como manter um coração puro e simples quando o nosso desejo é de vingança? Meu Deus, é forte, né? É impressionante como as pessoas, elas confundem a Bíblia com as suas próprias vontades. Pedro teve o cuidado de dizer que nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação, mas nós continuamos fazendo isso o tempo inteiro com as Sagradas Escrituras. Está muito claro que o Senhor assume lá em Deuteronômio 32, verso 35, que a vingança é dele. Então, qualquer exercício de juízo tem que vir da mão do próprio Deus, do jeito dele, no tempo certo ele vai recompensar. É a explicação que Paulo dá desse texto em Romanos 12. Mas a gente quer do nosso jeito e a gente quer com as nossas mãos. Ou melhor ainda, nós queremos com as mãos de Deus, queremos usar Deus como nosso carrasco, como aquele que vai cumprir as nossas vontades contra as pessoas. Então, de antemão, eu já lamento muito que ainda hoje, depois de tanta coisa que é dita sobre o assunto, ainda haja pessoas que usem esse texto de forma tão equivocada. Então, ninguém tem direito de usar as mãos de Deus para seu benefício pessoal, muito menos contra a vida de outras pessoas. Do Senhor é a vingança e eu fico nessa palavra aqui, em nome de Jesus. Pastora Carla Regina, e a irmã, que pensa sobre esse assunto? O JR, ninguém aqui vai tá desprezando que de fato seja muito difícil lidar, conviver com uma pessoa que seja soberba. Em contrapartida, nos principais versículos bíblicos, ela citou acerca disso, as passagens do Antigo Testamento e no Novo também, acerca de humilhação e exaltação. No Antigo Testamento vai se fazer uma referência aos últimos dias. É uma palavra escatológica. Então, naquele grande dia, haverá de fato um acertar de contas. Mas a minha preocupação é que enquanto ela se preocupa com ele, se esquece de cuidar dela mesma. Porque se ela não estiver atenta, essa raiz de amargura que Hebreus 12 vai dizer, já está possuindo aí o coração dela e privando da graça de Deus. Então, enquanto você maximiza o problema que ele tem, você se esquece de cuidar do teu coração. Sobre todas as coisas, você precisa, como Provérbios 4:23 vai dizer, guardar o teu coração. Então, administrar essa situação, e me preocupa ainda mais que se trate de um casal, né? E que a palavra seja ela torcendo para que o mal, de alguma forma, lhe alcance como uma forma de castigo. Então, eu acho que o problema vai muito além da soberba dele. Eu acredito que isso já afetou o casal de uma forma muito mais preocupante. Muito bem. Quero ouvir a opinião do pastor Gilson Bifano sobre esse assunto também. JR, eu considero essas mulheres, essas esposas, e eu tenho até uma expressão, são mulheres casadas com Nabal. É bem Abigail. O texto está lá em 2 Samuel, capítulo 25, né? A Bíblia fala de um casal, a Bíblia fala de vários casais, casamentos saudáveis e casamentos doentes, né? Aqui nós podemos ver o exemplo de um casamento doente, um casamento disfuncional. Em nossas igrejas tem muitos casamentos saudáveis e muitos casamentos disfuncionais. Esse casamento aqui a gente pode ver várias doenças aí presentes num texto de apenas 7 linhas. Mas é uma Abigail,
né? Casada com Nabal, porque ela fala que o meu esposo tem prazer em me humilhar, tá? Então a gente vê uma doença aí e ela precisa realmente se proteger desta humilhação, ela precisa se proteger e até verificar se não está havendo violência psicológica, tá? Porque é um problema sério. A violência doméstica, a violência conjugal não é somente na agressão física, mas também agressão psicológica. Possivelmente ela esteja sendo vítima de violência psicológica, que é um caso muito mais grave que deve ser tratado. Reverendo Felipe. JR, eu também vou na linha do que o pastor Gilson Bifano falou. A gente está com, obviamente, pouca informação, mas a gente trabalha em cima daquilo que está falando, porque quando a gente fala de casamento, é sempre importante ouvir os dois lados, óbvio. Mas a questão aqui é o prazer em humilhar. E quando a gente fala de reação, ao mesmo tempo que a gente não deve desejar aqui a vingança, obviamente, como o pastor falou, o pastor Jean falou, precisa aqui de um senso de justiça, para não dar a impressão para nossa querida ouvinte, eu falei, se isso aqui de fato é esse prazer humilhar, está absolutamente constatado, de que ela precisa aguentar isso. E aqui eu não estou propondo, JR, a separação, não é isso, me entenda bem. Mas propor aqui a intervenção nesse casamento para que ele possa ser reconstruído. Porque esse desejo de vingança dela, se é isso o caso mesmo, né, de acerto de contas, é muito ruim. Mas ele é uma reação a um estresse, a uma humilhação, a uma agressão verbal, como o pastor Gilson falou, moral, muito forte, que muitas mulheres têm lidado, e aqui eu vou falar assim um pouco até em defesa nessa situação das mulheres, e que às vezes ouvem só do outro lado a questão do tipo assim, poxa, isso é ruim, mas não se divorcia dentro da igreja. O que é uma fala, JR, positiva, mas não é em direção à reconstrução do casamento. É simplesmente tipo, aguenta isso aí. E não é para ela aguentar isso. É para ela, diante de Deus e diante de um pastor, de um conselheiro cristão, colocar e expor essa situação para que tanto ele pare de humilhá-la, e como ela possa também se fortalecer para superar o período em que isso tudo aconteceu. Então, a propor aqui não é acabar com as coisas, mas com o casamento, mas é a reconstrução dele a partir da exposição da verdade. E o que muitas vezes acontece é o silêncio das mulheres em função, às vezes, de alguns tipos de conselho que diz assim, aguenta aí, aguenta que Deus vai resolver, aguenta que Deus vai intervir nessa situação. Enquanto isso, o cara, humilhando. E não é isso. É só para essa sede de justiça e a misericórdia juntos aí nesse texto. Olha, o ouvinte dizendo aqui, JR, olha, ontem minha mãe brigou feio com a minha filha. Ela descreve aqui que a briga e diz, olha, eu de verdade, eu queria que Deus abatesse a minha mãe. Meu Deus. Entendeu? Eu não sei se a expressão seria exatamente essa, porque essa é uma expressão que indica um extermínio, né? Abater alguém é exatamente isso, mas talvez no sentido de um abatimento, né? De uma humilhação, talvez no sentido que ainda assim é forte, mas é menos forte do que o anterior, né? A ideia de que a pessoa pode orar para que o outro seja abatido, ou seja, se o outro está se exaltando, ele precisa ser humilhado. Então, a pessoa pede a Deus para que o fulano, A pede a Deus para que B seja humilhado. Esse tipo de intercessão, esse tipo de oração, ela convém? Então, JR, eu queria até aproveitar a palavra que o pastor Bifano trouxe, comparação que ele fez com Nabal. Então, pelas linhas que ela escreve aqui, realmente ela tem um Nabal dentro de casa, mas ela não está sendo a Abigail. Porque a Abigail, ela lutou pela preservação da sua família, inclusive pela preservação da vida do seu próprio marido. A medida que ela toma visa guardá-lo, né? Tá claro no texto de Abigail que ela não tem muitas esperanças em mudança no seu marido, até porque ela estava num tempo em que não dispunha do que nós dispomos agora, que é a intervenção do Espírito de Deus diretamente na vida de uma pessoa. Mas você falou muito bem aí que não é saudável
que eu faça esse tipo de oração. Nós temos que trabalhar em cima desse casal e de tantos outros que existem numa situação parecida com essa, e às vezes até fora do casamento, como exemplo aí de mãe e filha, no sentido de curar as partes, né? Principalmente a parte ofendida. Eu acho que é mais fácil de curar a parte ofendida, porque é uma pessoa que já tem um coração melhor do que a parte agressora. Então, eu costumo trabalhar desse jeito. Se a parte ofendida souber imitar a Jesus, quando na cruz orou dizendo perdoa porque não sabem o que fazem, a coisa anda mais fácil. Eu creio que essa oração deveria ser direcionada no seguinte sentido: ao invés de orar para que Deus humilhe, né? Isso. Orar para que Deus trate do marido, né? Mas ao mesmo tempo, orar para que Deus dê sabedoria a ela para tratar adequadamente esse problema, porque talvez, possivelmente, porque nós temos que ouvir os dois lados, tá? Essa mulher esteja sendo vítima de violência psicológica, tá? Então ela precisa verificar o que está acontecendo para tratar adequadamente, não somente no campo espiritual da oração, mas também no campo psicológico e até mesmo no campo dos cuidados das leis aqui em vigor no nosso país, que protege a mulher da violência doméstica. Olha aqui um ouvinte nosso dizendo o seguinte: gente, olha, meu amado esposo acha que tem o rei na barriga. Que, aliás, essa é uma expressão interessante, porque a ideia era que a esposa do rei, quando grávida, né? Ela, quando grávida, as pessoas começavam a tratá-la de maneira muito especial porque ela tinha o rei na barriga. E aí, daí em diante, muita gente, quando acha que tem o rei na barriga, ou seja, acha que pode, a pessoa usa esse tipo de expressão. E muito legal a aplicação que a nossa ouvinte faz, porque ela diz o seguinte: ela diz, acho que meu esposo acha que tem um rei na barriga, passei luta e prova, mas mostrei para ele que o lugar de rei é no coração. O lugar do rei é no coração. E orando e confiando, Deus está trabalhando e tratando, diz aqui a nossa ouvinte. Então, a ótima palavra para quem acha que tem um rei na barriga. Lugar de rei não é na barriga, é no coração. Outro ouvinte diz aqui o seguinte: gente, olha, eu acho que esse tipo de oração é o mesmo que pedir a Deus que faça vingança, e Deus não é Deus de vingança, é Deus de justiça. Se ele achar que deve fazer essa justiça a nosso favor, ele fará. Aprendi que Deus não responde orações contrárias. Penso que devemos entregar tudo a Deus, ele sabe o melhor para nós. Compartilha aqui. Muita gente opinando aqui no Facebook da 93 FM. Você pode ter um post ali com os nossos debatedores, eu estou ao lado deles, e você pode ali naquele post dar a sua opinião sobre o debate 93 de hoje. JR, minha preocupação quando as pessoas terceirizam a responsabilidade, né? Que Deus faça. Fora dito aqui na mesa acerca da responsabilidade que temos de ter, até se estiver sofrendo aí esse ataque, esse abuso psicológico que o seja, de nós nos posicionarmos. Eu aprendi uma frase que ela diz que não reclame daquilo que você permite. Então, quando é que isso tudo começou? Não começou agora, isso começou antes, quiçá não na época de namoro, do noivado, que seja. Isso foi aumentando progressivamente na medida do espaço que você acaba dando. E louvado seja Deus pela vida dessa última ouvinte, que tratou aí com toda a diligência a situação, tem obtido resposta. Ainda se tratando de Abigail, o resultado da história foi a morte do Nabal, né? E eu acho que isso acaba motivando muita gente. Mas eu quero destacar o quanto a Abigail, ela buscou aí esse preparo psicológico de alguma forma para guerrear em prol da família, mesmo que isso implicasse em salvar a vida do próprio algoz, entre aspas, né? Daquele que estava provocando toda a situação psicologicamente. Outra coisa interessante é que ela poderia se aproximar de Davi e dizer: olha, o meu marido está ali, mate, né? Mas ela teve sabedoria, tratada, preservou e deixou Deus agir no tempo certo, né? E ela foi abençoada. Honrada então, no final. Aqui no nosso WhatsApp, a participação dos nossos ouvintes também continua, 968038319, uma delas dizendo: meu marido sempre me humilhou, ele me agredia. Muitas vezes eu desejei a morte dele, mas eu fui instruída a fazer diferente. Hoje ele é um homem de Deus. Eu acredito piamente e profundamente nisso, JR, no poder do Espírito Santo de transformar o coração do marido, da mulher, das famílias, e a gente tem que estar aqui incentivando todo mundo a fazer isso. A minha palavra é que a oração não invalida a ação, e a ação não invalida a oração. Como a pastora falou,
a gente precisa estabelecer certos limites. E isso não vai contra a ação de Deus e não vai anular, entre aspas, a ação de Deus. Então, quando a esposa humilhada, ou o marido humilhado também, existem casos assim, se posiciona, coloca um limite, ela não está dizendo, ou eu faço isso ou eu oro e coloco o limite, eu oro e procuro tratamento, eu busco a presença de Deus para transformar o coração e ao mesmo tempo precisa nutrir um senso de indignação com a situação, porque nosso ouvinte ainda tem, graças a Deus, a indignação de olhar e falar assim, ele tem prazer de humilhar e eu não aguento mais isso. Não que a oração dela esteja certa, tá? Mas tem outros casos em que o outro lado já se acostumou com a humilhação e vai viver a vida numa depressão, numa transformação horrível do coração e da alma, num adoecimento, porque não consegue mais se indignar com a injustiça. Na mesma linha, o ouvinte dizendo, sofro tortura psicológica. Meu esposo jura que ele é cristão. Já faz isso há 7 anos. Às vezes eu não consigo entender porque tem pessoas que mandam assim, fica calada porque Deus vai entrar com providência. Diz a nossa ouvinte aqui, com 7 anos já na palavra dela ou nas palavras dela, sofrendo tortura psicológica. Nesses casos, nós recomendamos o seguinte, a esposa que é vítima desse tipo de violência, confrontar o marido e dizer o seguinte, eu não permito mais que você me humilhe de tal maneira. A partir de hoje, eu não permito que você faça isso comigo. E confrontar e tomar atitudes adequadas. Compartilhar isso com o pastor da igreja, levar o caso ao pastor da igreja, levar o caso a pessoas que podem ajudar. Porque uma mulher não pode ficar sujeita a esse tipo de agressão, afetando a sua integridade psicológica, a sua integridade física, a sua integridade emocional. Então nós precisamos tratar esse assunto que é seríssimo, de maneira clara, contundente, bíblica é verdade, espiritualmente falando é verdade, mas também com um certo rigor e com certa seriedade, porque essas coisas não podem mais continuar em casamentos, em casais, principalmente que estão participando em nossas igrejas. A minha esposa, ela costuma ensinar que a mulher, ela tem o poder de estabelecer o nível do tratamento que ela vai receber. É ela quem diz como ela vai ser tratada, se ao nível de uma princesa ou se ao nível de uma mulher vulgar. Ela estabelece esse nível. E essa concessão que ela oferece é o tratamento que ela vai obter. Eu também não sugiro, não recomendo que ninguém guarde o silêncio, principalmente se a coisa vem para o nível da agressão, porque tudo que o agressor quer é o silêncio da sua vítima, é o comprometimento com ela em esconder aquela verdade. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, eu tive um namorado que ele era soberbo. Todas as vezes que eu falava, ele me diminuía, ele ficava falando difícil, sabe? Eu me sentia uma burra do lado dele. Eu comecei a me sentir mal e humilhada. Sabe o que eu fiz? Desmanchou, eu espero. O que ela fez? Eu espero não. Letra A, desmanchou. Casou. Meu Deus. Desfiz o relacionamento porque eu percebi que não era isso que Deus queria pra mim. Observe bem. É um alerta. Essa menina solteirinha ali, o camarada humilhava só nas palavras, hein? Falava difícil, entendeu? Vamos supor que tivesse de fato um vocabulário mais rebuscado, mais rico. Olha, a gente não precisa disso para mostrar que é inteligente. É desse jeito. Gente, quem é. Quem não é, precisa dizer que é. Então, quando uma pessoa faz isso no namoro, já tá claro aí, hein? Essa ouvinte aqui pulou fora. Ô, JR, fica o alerta para aqueles que nos ouvem na fase de namoro, sempre há sinais. E a gente só terceiriza quando é para Deus intervir, né? Terceiriza a responsabilidade. Então, assuma a sua responsabilidade. Se o namoro já começou de alguma forma abusiva, não, pastora, mas vai melhorar. Mas não faça isso em nome de Jesus. Se ainda há tempo, pastor, né, de terminar, no caso que é um namoro, e vai percebendo isso. Algumas dizem, né, o tempo tá passando, alguns dizem, eu tô ficando pra titi, então eu vou me permitir pelo amor do eterno, espera com paciência no Senhor. Não gere Ismael quando Deus tem pra você, Isaac. Tem uma frase seguinte, antes de se casar, abra bem os olhos. Depois de casados, fecha-os bem. Né? E olha, JR, eu acho que uma palavra importante para de repente uma mulher que
não vou conseguir confrontar meu marido. Então procure uma ajuda para fortalecer você. Agora, principalmente do seu pastor, ser uma pessoa de confiança, porque às vezes a mulher não vai conseguir fazer isso, como até o pastor Jesus falou aqui, brilhantemente claro, mas procura alguém, porque isso vai precisar acontecer, mas não permaneça na situação de ficar calada, de silêncio. Quero agradecer. E para aqueles caras que se acham machões porque fazem isso não é machice, isso não é ser homem, é outra coisa. Quero agradecer uma vez mais aqui os nossos queridos debatedores, porque nos ajudam a pensar esse assunto e ajuda o nosso ouvinte a interagir, né? Muita gente quando escreve, já ao escrever tem um grande alívio, né? Por isso o WhatsApp está aqui disponível para que você fale, para que você compartilhe e ouvindo as orientações muito claras e à luz das Sagradas Escrituras. Isso que é importante, ouvinte. Quando alguém dá uma opinião com base na experiência, o que está valendo é a experiência. Quando alguém dá uma opinião com base na Bíblia, o que vale é a Bíblia. E o Senhor diz, e o profeta Isaías registra, que as palavras do Senhor, as palavras de Deus, ele diz, as minhas palavras, elas não voltarão vazias. As palavras do homem, elas vão e desaparecem, mas as palavras de Deus, elas criam raízes na nossa vida e só estas palavras podem mudar completamente a nossa história. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, olha aí, vocês estão aqui, nós estamos discutindo, nós vamos entrar no assunto do abraço, e quem está sofrendo um abraço de urso é o presidente Michel Temer, né? Todo mundo acompanhando, esse aí é aquele abraço de urso, sabe aquele abraço de urso? Que a pessoa abraça e suspende o outro, e quem está dando esse abraço de urso nele é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que fez ontem denúncias pesadíssimas, mas pesadíssimas contra o presidente Michel Temer e também contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, aquele da malinha, lembra? Que saiu de um restaurante apressado, mas também com quintão na mala, né? Há que se ter pressa mesmo. Nós vamos estar ouvindo aqui, já nós vamos ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores e até para explicar o que é corrupção passiva. Só sendo corrupção já é um negócio, e a corrupção passiva ela é bem complexa e se aplica especialmente nesses casos. Nós vamos esclarecer o nosso querido ouvinte já aqui no Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, uma atividade passada por uma professora universitária virou notícia depois que 8 estudantes do curso de enfermagem distribuíram abraços aos passantes da estação da Sé no metrô de São Paulo. A ideia da professora é a humanização da assistência em saúde, por isso ela incentiva os alunos a abraçarem para que reflitam sobre o contato com outras pessoas. Especialistas afirmam que o abraço promove a compaixão, mostra estar mais próximo e também empatia. Alunos envolvidos na atividade disseram que no início sentiram muita dificuldade de abraçar. Você tem dificuldade em abraçar e receber abraço? Como você costuma demonstrar compaixão e empatia pelas pessoas ao seu redor? O que nos diz a Bíblia sobre esse assunto? Inclusive, no mesmo livro de Pedro que nós estamos lendo, no capítulo 3 da primeira epístola, no versículo 8, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Que pensam vocês, ouvintes, e os nossos queridos debatedores? Interessante, JR, que esses temas estão presentes na Bíblia, né? O abraço na Bíblia, a Bíblia fala de abraços. Paulo, por exemplo, foi abraçado pelos crentes lá, segundo o livro de Atos. Há abraço na Bíblia de pais com filhos. O abraço faz bem. Existem estudos que realmente o abraço faz bem, até do ponto de vista físico. Certa vez eu li um livro de um autor que tratou profundamente sobre esse tema e disse que nós deveríamos dar ou receber 6 abraços por dia. Que 6 abraços por dia fazem bem ao ser humano. Por quê? Porque quando há abraço, há o contato da pele. Então, o sistema nervoso libera substâncias, hormônios ligados à alegria, ligados ao prazer, à serotonina, à ocitocina. Então, são hormônios que
nos dão prazer, a endorfina. Então vale a pena incentivar o abraço. E essas atitudes, essas práticas que nós temos visto hoje nas grandes cidades, visam justamente isso, né? Incentivar as pessoas a se abraçarem. E a gente tem dificuldade de abraçar, pessoas que têm dificuldade de abraçar porque não aprenderam a abraçar, não receberam isso na infância, né? Então são pessoas que têm dificuldade de dar e receber amor. E uma das maneiras de dificuldade de dar e receber amor é abraçar e ser abraçado. Tem pessoas que têm dificuldade de serem abraçadas, né? E então tem dificuldade também de abraçar. É um assunto interessante que devemos incentivar a prática de abraços saudáveis na família, para que possamos ter assim saúde emocional. Eu acredito que tem muito a ver também com essa geração virtual, né? Onde a comunicação se dá de forma tão superficial, em detrimento do que seria original, que é o toque, o abraço, a presença, o contato. Isso está tão escasso hoje em dia, né? A gente pensa que pode pelo Skype transmitir o que um abraço pessoal sem palavras transmitiria. Então eu acredito que essa iniciativa foi muito ainda mais na área da saúde, foi muito louvável, mas na área da saúde os médicos normalmente são tão frios, aqueles que tratam dos pacientes são tão frios, na verdade. Então quando a gente tem essa proposta no campo da saúde, eu acho que maximiza ainda mais, mas acho que o mundo precisa de abraço. O autor que eu fiz referência é Léo Buscaglia, já falecido, um ítalo-americano, e ele era conhecido como Senhor Abraço. E era professor universitário, então até convenceu a direção de uma universidade de ter uma cadeira na universidade, a cadeira do abraço, a terapia do abraço. Interessante, esse autor já falecido, vale a pena você adquirir alguns livros do Léo Buscaglia e você vai perceber a ênfase que ele dava ao abraço. O abraço na Bíblia, ele tem muitos propósitos, ele confirma a aliança, a gente vê isso entre Paulo e os líderes de Éfeso, confirma a parceria, ele promove restauração familiar. Esaú e Jacó usam esse artifício para promover a restauração familiar. Ele serve na Bíblia de profecia, né? A gente vê Israel abençoando os seus netos, abraçando, profetizando sobre as suas vidas. Enfim, nós temos muitas coisas boas vindas dessa prática que a gente não pode perder. Nós somos uma sociedade muito fria, estamos nos tornando cada vez mais frios. A pastora Carla citou aí a questão da problemática virtual de hoje, em que as pessoas se relacionam à distância e perdem essa bênção de poder abraçar. Nesse quesito, a igreja dá um salto, a igreja está lá na frente, porque a comunidade cristã, ela tem essa prática e faz muito bem pra gente. Ouvinte dizendo, não sou de beijos e também não sou de abraços, não. Eu demonstro o meu carinho com ajuda, um cumprimento, um sorriso. Só consigo ser carinhosa, brincalhona com minha filha, porque ela fez isso por mim. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Tem gente que não gosta, gente. Mas não tem, não? Eu adoro abraçar, mas um estranho na rua chegar falando abraço, eu não vou dar não, JR. Eu tenho esse... Corre dele? O corro dele, falo, obrigado, deu outro jeito da gente se conectar. Agora, pra minha família, amigos, uma pessoa um pouco conhecida, eu adoro abraçar. Eu acho, como o pastor Jesus falou aqui, a gente se conecta de uma maneira muito especial. Agora, para iniciativa também não conte muito comigo, não. No meio da rua, muito desconhecido. Se for sexo oposto, claro, vai ter uma resistência. Mas se for mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem, eu acredito que a gente se sinta mais à vontade. Mas a ouvinte, ela reconheceu que ela tinha dificuldade e que a filha cooperou. Ou seja, ela reconheceu que tinha uma dificuldade, a filha cooperou. Agora, se a pessoa não quer, se alguém não quer, você vai abraçar a pessoa. Não, eu vou abraçar. Eu vim porque eu tenho uma cota aqui de abraço. Eu tenho que dar 10 abraços. Entendeu? Eu tô com 8 aqui, faltam 2 e só tem 2 pessoas agora. Olha, eu tinha uma resistência grande com o negócio de beijo, né? Assim, eu sou sergipano da Gema, então cheguei numa igreja aqui no Rio, muito novo, solteiro ainda, e o pastor falou assim, dá um beijo no seu irmão aí e tal. Aí eu dei uns 3 passos pra trás, fui pro fundo da igreja, e aí encontrei um paraíba, que nem eu, do meu lado. Ele falou assim, mal nem vem, eu não vou lhe dar beijo não, tá? Aí eu falei, sai fora. Falei pra ele, sai fora, não vou te beijar não. Também não vem. Mas o evangelho mudou minha vida. Glória a Deus. Olha, JR, eu acredito que tem a ver também com a criação que a pessoa teve, né? Papai tá aqui, pode ser testemunho, lá em casa a gente se abraça, se pega, se aperta, eu te amo todo dia e toda hora. E isso contribui para que isso possa, isso reverbere em outras relações. Outras não tiveram. Pode reverter isso. Ouvinte aqui no Face dizendo, JR, eu não sou muito de
abraços, mas quando recebo, eu também abraço. Mas também não é tão forte, não, entendeu? Assim, entendeu? Porque tem pessoas, isso é verdade também. Tem gente que quer dar um abraço mais apertado, um abraço mais longo, e tem gente que, né, não tem um negócio que você sente. Eu falei aqui das nossas personalidades, da nossa criação. Eu acho que tem a ver com isso. Talvez o estranho, o desconhecido, isso não é só na rua. Às vezes é dentro da igreja também, naqueles momentos onde se abraça, fica um pouquinho mais desconfortável. Eu não vejo um problema nisso. Ouvinte de São Paulo acompanhando a gente aqui no Face, dizendo: eu amo abraçar as pessoas. Lá na igreja eu abraço todo mundo, visitante, diz que é a única igreja que dão abraços neles. Eu amo abraçar, dar bom dia para as pessoas que eu nem conheço, evangelizo no ônibus, sempre delicadamente a cada um com um belíssimo bom dia. Deus abençoe sua vida, o seu dia. Eu amo abraçar, JR, porém quase não recebo quando preciso, mas amém. Semeou. Termina a ouvinte aqui dizendo, outra dizendo: conheço pessoas que não recebem abraço da família e nem sequer têm atenção em casa, então acaba recebendo abraços só na igreja e dos amigos, exceto os pais. É como tem gente aqui falando sobre a questão do abraço, hein, gente? Mas eu acredito que voluntário é melhor, JR. Na igreja, por exemplo, você olha pro lado e fala: eu te amo. Até quem recebe fala, só falou porque ele falou pra falar, mandou, né? Agora, o esporádico, o voluntário. O espontâneo que é construído. É legal. Também tem a questão do exercício, né? Tem certas coisas que você tem que aprender de forma intencional. Por exemplo, meu pai tinha dificuldade de abraçar, mas eu tomei uma decisão de que não seria como meu pai nesse aspecto. Então comecei a abraçar abraço minhas filhas, abraço minha esposa. Então você tem que tomar uma atitude intencional para que você não repita os mesmos comportamentos dos seus pais. Eu percebi isso no meu pai também. Meu avô era muito fechado, muito bruto, mas o meu pai mudou isso na história da família. Ele sempre foi muito carinhoso e agora os netos estão usufruindo dessa mesma a gente precisa dar esse primeiro passo. Exatamente. Que não é tão espontâneo para desenvolver uma prática, um afeto que a gente às vezes não tem, como o pastor Jesus falou. E vai gostar, né? Ainda mais já da filha da ouvinte. A nossa ouvinte aqui, a Iarita, ela fala que gosta muito de abraçar, e um dia, pensando sobre esse assunto, ela fez um texto sobre esse tema e ela me encaminhou. Então, com autorização da Iarita, eu vou ler aqui. Ela diz assim: quanta coisa um abraço pode nos oferecer. É conforto, é carinho e nos ajuda a crescer. Quando os braços nos enlaçam, a emoção é muito forte, na alegria, na tristeza, mesmo na hora da morte. Quando somos abraçados, sentimos naquele momento a energia que o outro nos passa, transmitindo o seu sentimento. Às vezes, aquele que abraça dá um abraço desanimado, deixando o abraçado um tanto quanto magoado. Dizemos magoado porque justo naquele momento o que mais o abraçado queria era todo o seu sentimento. Sentimento que no abraço podemos então demonstrar, deixando o outro perceber quanto é bom poder amar. Ser abraçado é muito bom, principalmente pelo ser amado, que coloca nesse abraço o seu sentimento extravasado. Por isso, quando sentir vontade de abraçar, não deixe para depois, pois amanhã pode tardar. Olha aí, Arita. Muito obrigado, Arita. Compartilhando aqui conosco na 93 FM. Que Deus abençoe muito a sua vida e fortaleça o coração. E para todos os nossos ouvintes, o meu abraço. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, uma adolescente holandesa de 17 anos morreu, minha gente, holandesa, né? Morreu ao pular de um bungee jump em uma ponte na Espanha, depois de entender errado o que havia dito o instrutor. Ele disse no jump, não pule, e ela provavelmente entendeu now jump, agora pule, e saltou sem que os equipamentos de proteção estivessem em ordem. O incidente aconteceu em 2015, mas virou notícia agora porque ontem o instrutor foi ouvido pela corte espanhola, acusado de falar mal inglês e também de não ter checado a identidade da menina, já que a idade mínima para assaltos desse tipo é de 18 anos. Esse caso nos leva a refletir sobre a maneira como ouvimos e, no nosso caso, como ouvimos Deus e as suas instruções. Você tem dificuldade de ouvir e discernir a voz de Deus falando contigo? Como realmente sabemos que é Deus quem está falando? Existe uma maneira de não ser confundido no que diz o Senhor? E aí, queridos debatedores?
Aí que eu acho que a Bíblia entra como a nossa única regra de fé e de prática mesmo, JR. A gente tem aí a revelação de Deus maravilhosa diante da gente, mas por vezes a gente prefere ouvir o nosso coração, que às vezes vai de encontro, vai contra o que a palavra de Deus diz, mas a gente, às vezes nessa sociedade que é muito intuitiva, que é muito da experiência, prefere, mas o meu coração tá dizendo, mas meu coração tá dizendo, e a gente precisa submeter o coração ao que a palavra de Deus nos diz. Não é à toa que Deus resolveu se revelar pra gente através de um livro com palavras, para que a gente pudesse ser um pouquinho mais objetivo nisso, JR, porque ele sabe da dificuldade do nosso coração enganoso e pecaminoso em conseguir discernir o que somos nós e o que é Deus, e a palavra de Deus está aí para balizar isso. Eu acredito que pais é um dos sinais que se manifestam, e uma forma de saber se de fato é de Deus é o crivo da palavra, né? Tem que passar pelo crivo da palavra. Eu vejo pessoas que falam que Deus falou, mas quando você vai comparar com a palavra é totalmente herético, destoante, contraditório. Você fala, que Deus é esse que vai contra a sua palavra? Então, se você não tem intimidade com o Eterno através da palavra, dificilmente você vai conseguir discernir o que ele diz. A palavra é um grande juiz se é ou não é de Deus. Na teoria da comunicação existe a questão do ruído da comunicação. A comunica com B, e nesse espaço de A para B pode acontecer um ruído. E o que aconteceu aqui, infelizmente, nesse caso, foi um ruído no que tange ao idioma. Ele falou uma coisa, ela entendeu outra, tá? Isso acontece muito no casamento, na família. A gente fala uma coisa, o outro entende outra coisa, porque houve um ruído entre a fonte e o receptor. A mesma coisa acontece em relação a Deus, né? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Então, a primeira verdade aqui é que Deus fala, Deus falou. No Velho Testamento, os profetas foram usados, né, por ele para falar ao povo de Israel. Aí, mais adiante diz, mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Então, Jesus é a revelação de Deus, né? E Deus fala através da Bíblia. Agora, para nós lermos a Bíblia e ouvirmos a voz de Deus, nós temos que evitar, tirar todas as possibilidades de ruído que existem na nossa parte, na nossa vida, de ouvir claramente a voz de Deus. Perfeito. A confusão entre o coração e a mente, ela é difícil de ser dirimida. O escritor aos Hebreus também diz lá no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus, ela vem como divisor de águas. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer, a parte que nos relaciona com Deus, que seria essa sintonia para ouvir a voz de Deus como ela tem sido dita, e da alma, que é a sede das minhas emoções. É muito complicado fazer essa distinção. É Deus que está falando comigo ou é o meu coração que está desejando isso? Então a resposta tem que vir da palavra. Nós temos que voltar a respeitar esse livro e dar a ele o supremo lugar nas nossas vidas. Ele tem que assumir a prioridade máxima, porque se ele não disser, eu não posso ter certeza de que estou realmente entendendo a voz de Deus. E JR, tem uma coisa que vale a pena também ressaltar. Não tem como você ouvir, por exemplo, um celular se o som da casa estiver muito alto. Trazendo isso para esse tema, eu aprendi uma frase e compartilho. Ela diz assim, diminui o volume do mundo e aumenta o volume da voz de Deus na tua vida. Legal. Tem hora que a gente está ouvindo tanta coisa, tanto besterol, tá se preenchendo disso, e aí dificilmente você vai conseguir discernir a voz de Deus nisso tudo. Abaixa o volume do mundo e aumenta o volume da voz de Deus na tua vida. Essa experiência de ouvir a voz de Deus na palavra, de conhecer a palavra do Senhor, Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. A ideia de uma obediência, de não apenas ouvir, mas de obedecer à voz de Deus. Se a primeira etapa é ouvir, identificar aonde ele está, que palavra é essa, é de Deus ou não é de Deus, quando você estuda a Bíblia, examina as Escrituras, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Mas essa é uma etapa. A segunda etapa é obedecer à voz de Deus.
Porque se há um risco de ouvir o coração, há tanto quanto o risco de querer fazer o que o coração manda. Então é um ponto bastante importante para nossa reflexão. Estamos aprendendo a examinar as escrituras, desenvolvemos habilidades suficientes para examinar as escrituras, estamos com membros de igreja, alunos de escola bíblica, habilitados para abrir a sua Bíblia e examinar, encontrar ali o que diz a Bíblia e não projetar para a Bíblia aquilo que eu penso, porque quando você tem uma pregação, né? Se o pastor for pregar, se a pregação é bíblica, importa mais o que o Senhor me fala para que eu fale do que aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. Se eu vou ouvir a palavra e a pregação é bíblica, importa menos o que eu quero ouvir e mais aquilo que Deus vai falar à minha vida. Se não for assim, é um jogo de empurra, porque você está pregando um negócio que eu não quero ouvir. Então, fechei, não quero ouvir. Eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Aí, o pregador, às vezes, para agradar, faz uma pesquisa para saber o que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir sobre nuvem. Vou dar um exemplo aqui. Aí, então, vou pregar sobre nuvem, entendeu? Vou começar ilustrando uma nuvem passageira e aí por aí vai. É isso mesmo? Ou a gente prega e a gente tem que estar pronto, o que prega e o que escuta. O problema é que nós, pastores, devemos dar ferramentas ao povo para que o povo saiba ler a Bíblia como os bereanos, né? É claro que o povo de Deus, os crentes não precisam fazer um curso teológico sério, mas noções, ideias de hermenêutica, né? Como ler a Bíblia, comparar um texto com outro, porque às vezes pega um versículo e joga aquele versículo como uma verdade, mas não percebe que naquele versículo há todo um contexto bíblico. Então nós, como líderes, devemos estar atentos a isso, ajudar o povo a ler a Bíblia de maneira sábia, usando os princípios da hermenêutica, comparando os textos, estudos bíblicos, né? Porque é muito mais fácil eu, como líder, dizer para a minha congregação: Deus quer que você faça isso, Deus quer que você faça aquilo, e não dar condições ao povo para ouvir adequadamente, com sabedoria, com maturidade, a voz de Deus. Tem 3 ideias que me vieram à cabeça aqui. A palavra ouvir na Bíblia, no hebraico, é chamar, que também é a palavra obedecer. Então, dependendo do contexto, o tradutor coloca lá ouvir ou obedecer, mas é uma coisa só, né? Então, ouvir ou dar ouvidos ao que Deus diz já implica na obediência. Eu tenho que realmente estar disposto a atender a instrução divina. A segunda ideia é que, infelizmente, os líderes precisam entender que foram postos por Deus para cumprir a vontade de Deus, não a vontade do povo. O pecado de Israel no tempo de Jeremias foi esse. Deus, ele fez uma denúncia, Jeremias faz uma denúncia contra os sacerdotes, no capítulo 5, verso 30, contra os profetas, e dizem: eles fazem isso porque é o que o povo quer ouvir. Ele fala muito bem que os profetas e os sacerdotes abandonaram a instrução divina para os seus ministérios e começaram a atender o apelo do povo. O povo precisa de líderes corajosos que ainda respeitam e temem a Deus. E a última questão é que a gente tem que perceber também que hoje as pessoas, elas estão... A melhor expressão que vou usar aqui é a ideia da pastora Carla, né? Elas estão ouvindo coisa demais. E quem fala, as pessoas que falam, estão chamando para si uma autoridade da qual não são dignas. Então, que os nossos líderes, em nome de Jesus, eles tenham humildade para dizer ao seu povo, a cada um do seu povo, que eles não são a última palavra. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque aí o povo vai entender que o seu pastor, o seu líder, não é quem está com a razão. Quem está com a razão é a palavra de Deus. Ao ouvinte dizendo, JR, muitas vezes eu realmente eu estava errando na minha interpretação bíblica. Mas a partir do instante que eu comecei a participar do estudo bíblico com meu líder, isso abriu mais a minha mente. Glória a Deus, a palavra do Senhor está se renovando na minha vida a cada dia. Eu quero agradecer ao nosso ouvinte. O caminho é esse, o caminho é da instrução. O caminho é da instrução. Se você não tiver a oportunidade,
busque oportunidade para que você aprenda mais e coopere nesse processo de entendimento, de estudo regular da palavra do Senhor. Jesus falou para examinar as Escrituras, é para examinar, é um capítulo após outro, um versículo após outro, uma história após outra, você vai aprendendo, vai entendendo como é que as histórias se completam, né, e se complementam. É impressionante como a verdade das Escrituras, ela se torna muito mais concreta, assim, para nossa, mais viva, sabe? Mais viva. De repente, entendeu porque esteve estudando a palavra do Senhor. Isso é fundamental para a nossa vida e para o coração de todos nós. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores, minha gente, porque precisamos da palavra. Ó. Não deixe sua Bíblia em casa. Se vai à igreja, leva a sua Bíblia. Olha, é uma bênção ter a Bíblia sempre às mãos, anotando, estudando, pensando no que reflete ali a palavra do Senhor para sua vida. Sempre muito bom, querido ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93 de hoje. São 11h58, minha gente. Olha aí, eu queria ouvir a opinião dos queridos debatedores aqui sobre esse assunto que envolve o presidente Michel Temer, né? Porque o Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira uma denúncia contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures por crime de corrupção passiva. Além da condenação, Janot pede a perda do mandato de Temer, principalmente por ter agido com violação de seus deveres para com o Estado e a sociedade. É a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato. Com a denúncia, fica formalizada a acusação contra Temer, que será julgada pelo Supremo se Câmara dos Deputados autorizar. Bom, é um processo que está aí, você está acompanhando. Existe muita confusão sobre o trâmite agora. Não é unanimidade essa descrição que eu fiz aqui, não. Existem outras possibilidades. Nós vamos estar acompanhando, vamos saber como é que funciona. Mas, para ilustrar para o nosso ouvinte entender, a corrupção passiva, ela está lá no artigo 317 do Código Penal, que diz o seguinte: olha, solicitar ou receber para si ou para outrem, para outro, solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, o camarada foi eleito, mas antes de assumi-la, mas em razão dessa função, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, vamos dar um exemplo aí do caso, né? Ele ouviu lá que estava sendo dado um dinheiro para um determinado ex-deputado que está preso, e aí ele disse, continua. Ou seja, ele mantém aqui, ao invés de determinar que aquilo pare, ele não faz nada, ele não impede. Parágrafo 2º, se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Neste caso, a pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A questão da pena, para nós aqui, eu acho que não importa muito nessa hora. Importa o peso que isso tem. Evidentemente, não é um único caso, mas nós estamos falando do presidente da República. Uma autoridade máxima, né? Isso é muito triste. A gente tem um histórico, né? O Temer, antes das denúncias, já era ruim. Imagina agora depois das denúncias, né? Mas o Brasil está passando um momento muito propício para haver uma mudança de rumo. E existe a corrupção passiva em todos os níveis? Sim, com certeza. Mas as coisas vão começar a mudar quando o número 1 do país for punido. Porque o exemplo parte de cima.
Então, eu acho que para mudarmos essa concepção do funcionário público, nem todos os funcionários públicos são assim, é verdade, mas existe uma cultura de corrupção passiva no país e nós precisamos realmente dar o exemplo. E as coisas vão começar a melhorar quando o número 1 do país, que é o presidente, for punido, se for o caso, né? Se for comprovado, se tudo acontecer dentro dos trâmites. Mas isso é muito bom, é saudável, por mais que seja dolorido para nós brasileiros, esse momento que o país está vivendo, mas é saudável para que possamos ter um país melhor, um país mais reto, um país íntegro. É muita instabilidade para um país ter um presidente que foi, né? Uma presidente que sofreu impeachment há pouco tempo, agora o outro que assume, que era o vice, também não sei se vai sofrer impeachment, mas enfim, mas denunciar dessa maneira é muita instabilidade, mas a nossa sede é por justiça. Então, por pior que seja esse caso, se isso tudo for comprovado, é um doa a quem doer. O JR, vale a pena ressaltar também, os debatedores da mesa, é uma fase de descredibilidade total voltado para o universo da política. É claro que, enquanto o nosso querido pastor Gilson estava falando acerca de como começa do número 1, a minha preocupação é como isso reverbera em todas as classes da sociedade. A gente está aí as portas dessa greve que está acontecendo dos caminhoneiros, é um roubo de carga exacerbado, então isso acaba, a segurança pública, na saúde, então é para todos os lados. E eu acredito que também, nesse momento, isso vai despertar o povo para atentar um pouco mais para a política, porque quem coloca eles lá, de uma maneira ou de outra, somos nós. Que fique claro que a gente não está vendo o Temer como pegando ele para Cristo, né? Até porque Cristo é inocente, foi para a cruz sem culpa. Então, na verdade, assim, nós louvamos a Deus porque o Senhor está fazendo uma limpeza no nosso país e cabe à igreja a responsabilidade de continuar orando, buscando ao Senhor para Deus sarar essa terra, em nome de Jesus. Nós vamos orar por esse assunto também hoje, como nós temos orado todos os dias. Muito obrigado, pastor Gilson. Um abraço, querido. Deus abençoe sempre. Deus abençoe, JR. Muito bom ver você. Depois quer dar um abraço gostoso, não um abraço de urso, mas um abraço. Mas antes de dar um abraço em mim, só dar um abraço no pastor Felipe aí, pra gente. Tá bom? Porque o pastor Felipe vai ser abraçado por todos nós hoje aqui. Pastor Felipe, um abraço pro senhor também. Um abraço, JR, a você. Um abraço a todos os nossos debatedores, a quem eu já conheço aqui na mesa. Tem uma certa e pequena intimidade. Nós vamos pra rua ali agora. São desconhecidos. Nós vamos sair aqui na rua Gotemburgo. Tá na Gotemburgo? Dá uma paradinha aí, 211. Pra dar um abraço no reverendo Felipe. Olha, meu cabelo é branco, minha camisa é branca e quadriculada. Sou eu. A senhora, já com 90 anos, que ouve sempre esse programa, Dona Dolores. E um abraço à minha prima Beatriz Bifano, que mora lá em Pirapitinga, Minas Gerais, aniversário dela hoje. Grande abraço. Muito obrigado, pastor Jean. Obrigado, JR. Um grande abraço à nossa igreja ali na Ilha do Governador, a DIG Freguesia. Um abraço à irmã Núbia, fez aniversário anteontem, e toda a sua família. Um abraço aos irmãos que estão acompanhando o nosso debate aqui. Muito obrigado, querida pastora Carla Regina. Eu que agradeço, JR. O abraço hoje, todo mundo tá liberado para abraçar meu pai hoje, tá? Opa, aniversário do meu pai tá aqui comigo, o primeiro homem que eu amei na vida e amo até hoje, né, pai? Te amo muito. Maridão tá ali do lado, eu te amo também, tá, marido? Ao filhote que tá ouvindo, enfim, hoje abraço vai pra papai hoje. Ei, irmão Pedro, tem uma gargalhada boa, hein? Tem uma gargalhada boa. Parabéns, irmão Pedro. Deus abençoe o querido irmão cada vez mais. Muita alegria. Estamos celebrando a vida. Vamos celebrar a vida, minha gente. Primeiro chorinho, Deus já te guardava com. Que maravilha. Vamos orar juntos, queridos. A nossa tarde vai ser muito abençoada na presença de Deus, sob aqui a condução do querido Cídio Gonçalves. Vamos agradecer, orando aqui pelos temas que nós discutimos hoje. O pastor Jean Marques vai orar conosco. E nós vamos orar especialmente pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a tua misericórdia em nome de Jesus Cristo, em favor de toda essa nação, esse momento tenso que estamos vivendo. Nós pedimos apenas que a tua vontade para este povo se estabeleça, que a justiça, meu Senhor, seja a partir de agora a principal marca desse país. Oramos pelos enfermos, por aqueles que estão agora em leitos de hospitais, doentes, meu Senhor, impossibilitados de estarem junto às suas famílias, que eles possam ser restaurados, que eles possam voltar às suas atividades em perfeita condição de saúde. Oramos também por aqueles que estão enlutados. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a família do irmão Beto, que foi recolhido, que o Senhor guarde cada um que perdeu um parente
nesses últimos dias, trazendo o consolo do alto e a tua bondade. Abençoa essa rádio, todos que trabalham nesse lugar, sustentando os teus filhos e usando cada vez mais para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.